Estamos aqui no programa É Tudo Questão de Atitude. Eu tô com o meu entrevistado quase número 1, predileto. Tá bom, isso é bom, hein? Bom demais ouvir. Dr. Fábio Rainha. Eu falo que eu que sou privilegiada aqui como apresentadora, porque eu aprendo muito com eles e de uma forma especial com o Dr. Fábio Rainha, Dr. Carlos Sampaio, que eu gosto muito. Eles têm muito conhecimento porque eles valorizam não só o paciente, o idoso como geriatra que são, que a gente sempre fala sobre isso, mas a família. Porque nós somos parte fundamentais no tratamento do idoso, no tratamento de uma pessoa que em muitos casos está dependente e precisa da nossa ajuda. Mas, doutor Fábio, muito obrigada por você estar aqui. Eu que agradeço mais uma vez, para mim é uma alegria, você sabe que eu gosto muito de estar aqui. Não adianta ter conhecimento e não compartilhar. Não serve de nada. Então, o que a gente aprende tem que dividir com as pessoas e a vida é uma troca. Uma troca de informações, troca de experiência, carinho. É isso que a gente tenta no dia a dia, inclusive no consultório. Falo para os pacientes também na consulta sempre. Isso não é uma relação comercial. Claro que ninguém vive de vento, mas é uma troca. Carinho e respeito mútuo. Médico, paciente, família, e é um caminhar. Isso aqui faz parte do caminhar, né? E é a parte mais legal. E eu te digo que isso não é teoria, é prática. Porque meus pais, né, são pacientes do Dr. Fábio Rainha, e realmente você ter uma teoria, um discurso e fazer outra coisa, não faz sentido mais nesse momento da humanidade que a gente está vivendo, de transparência, de realmente a gente ser honesto com as nossas relações. E o Dr. Fábio mostra isso, a importância da gente estar em família, da gente se cuidar e de ser honesto no momento da consulta, né? Porque o que a gente quer o que a gente faz agora, né, Dr. Fábio? Meu pai está com problema, minha mãe está com problema, o que eu faço agora? E aí agora, o que vai acontecer? Né? Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que é check-up. E eu acho que não tem só a ver com a terceira idade, né? Eu acho que até bem antes da terceira idade. E eu queria saber sobre isso, doutor Fábio. Nunca tive curiosidade para estudar, para ir atrás dessa informação. E quais são os exames que fazem parte de um check-up? Olha, Sandra, check-up é uma maneira bem comercial de falar sobre os cuidados, né? Nada mais é do que cuidar. Cuidar de uma maneira preventiva, cuidar de uma maneira a buscar as doenças na forma mais inicial possível, né? Achar um remédio ou uma poção mágica, uma solução que fale assim, você fazendo isso, você nunca vai infartar, você nunca terá um câncer, você nunca terá um derrame. Isso não é verdade, né? Somos seres vivos, dinâmicos, que estão em constante desgaste. Porém, existem maneiras de achar a doença ou buscar doenças na forma mais inicial possível, porque aí o sucesso é quase que 100%. A gente consegue hoje em dia trabalhar por faixas etárias, com protocolos específicos para cuidados do paciente. E não é simplesmente fazer exames. Então a ideia de só fazer exames, então a gente ficaria tranquilo, a gente simplesmente iria a um local, muitas vezes acontece isso hoje em dia, existe esse merchandising, esse mercado para isso. Você vai num lugar, você faz os exames, sai de lá, você tem saúde. O cara no final te dá o veredito, tem, não tem saúde? Não funciona assim, na verdade. A avaliação clínica é soberana. Você sentar com o seu médico, ele tirar uma boa história, ele te ouvir. Ouvir é fundamental. As queixas, a história familiar, a história pregressa das moléstias atuais, as suas queixas, dos diversos aparelhos, seja respiratório, cardiológico, cardíaco, visual, auditivo, abdômen, hábito intestinal, enfim. O questionamento sobre tudo isso é o que vai gerar as investigações possíveis. E existem, obviamente, como eu disse, protocolos por faixas etárias. Então, entendendo que estamos envelhecendo, que a população está envelhecendo, que o Brasil necessita de profissionais que tenham esse olhar, que os pacientes, os familiares entendam a importância disso tudo para que a gente consiga ter qualidade de vida de novo. A história da qualidade de vida bate nisso daí. Porque não adianta o indivíduo chegar aos 90 anos com tudo em ordem e um câncer de intestino. Tudo em ordem aos 90 anos, com o coração fantástico e Alzheimer. Então, por isso o olhar do médico generalista é importante. Muitas vezes hoje em dia você vê pacientes que vão longos anos com especialistas, o especialista nunca teve a condição de encaminhar esse paciente para acompanhamento em conjunto. O geriatra ele não exclui ninguém, ele inclui todos, na verdade, e consegue fazer uma filtragem de todo esse processo e cuidar do paciente. Então, envelhecimento, cuidados, estamos falando até agora, estamos falando então de avaliação preventiva. No que tange aos cuidados, então a gente pode elencar na sequência dos aparelhos, Sandra. A gente pode falar, por exemplo,
começando dos órgãos do sentido. A gente vai falar de audição, visão, tá certo? Então, o que a gente fala sobre visão, existem doenças do envelhecimento, por exemplo, catarata, glaucoma, que não é envelhecimento, mas aparece também uma alta incidência no envelhecimento. Glaucoma gera cegueira. Então, o paciente fez tudo certo, só não enxerga mais. Não é justo. Então, a catarata é uma doença que ela é tratada, ela é curável. Existem procedimentos cirúrgicos para isso. Então, portanto, a orientação do geriatra é de procurar, falar para o seu paciente, procure oftalmo. Você foi ao oftalmo, uma vez por ano tem que ir ao oftalmologista. E se o paciente é hipertenso ou diabético, é a cada 6 meses. E raramente eu vejo um paciente que vai a cada 6 meses ao seu oftalmologista. Então, cabe ao geriatra também a orientação. Faz parte então, da triagem de check-up esse perfil de orientação. Fazer avaliação também com o otorrino anual para vir a questão auditiva. A audição, por exemplo, ela vai diminuindo com o envelhecimento. A presbiacusia, que é a perda da audição do envelhecimento. Então, precisa contemporizar isso e entender se esse indivíduo ele precisa ou não de um aparelho, um suporte, algo para ouvir melhor, que são os aparelhos auditivos, as próteses auditivas, que é um grande tabu também no meio dos idosos. Mas por que eu preciso pôr o aparelho? Muitas vezes o paciente vai no consultório e fala assim, eu estou ouvindo bem, fala para mim, eu estou ouvindo o que o senhor está dizendo. E eu grito, eu sei, mas é que eu estou falando alto. Então o que acontece? No dia a dia, o corpo vai se adaptando, o corpo é mágico. Então ele pega e vai... Ele aumenta o volume da televisão, as pessoas que estão ao redor começam a falar mais alto. E ele mesmo nem percebe, né? Mas e daí? E daí? Eu estou bem assim, é comum esse discurso. E daí que a alteração auditiva, por exemplo, aumenta a chance de depressão. E depressão, a gente já falou em outro programa, já é um fator casal de outras doenças. Então perceba que é efeito dominó. Uma alteração auditiva gera isolamento social, que vai gerar depressão, que vai gerar um monte de outras coisas. E a causa básica era tão pequena. Então, de uma certa forma, a gente tem que pensar realmente no ser humano integral, que é o que a gente fala aqui no programa, porque não adianta estar certinho de um lado se não está do outro, né? Exatamente. Dando sequência, então, às avaliações e aos cuidados com a pele. A ida ao dermatologista. Então, o geriatra acaba controlando todos esses prazos. A ida anual ao dermatologista, a tendência de cada um, a inspeção da pele, de repente está fora do prazo, eu te vejo lá e falo, Sandra, você tem uma vulgarmente falando, pinta aqui que está diferente, ela não era assim, ela mudou o tamanho, a cor, a forma, a gente analisa todos esses dados do nevus ou da pinta para poder dizer, ó, isso aqui, vamos marcar o dermato que está um pouco diferente e pode ser que seja alguma coisa. E você consegue pegar na forma mais inicial possível, porque um tumor de pele, se deixar avançar, fica muito complicado. O mais terrível de todos, o melanoma, ele é um tumor que mata em 6 meses. Na sua forma já desenvolvida. E você consegue, hoje em dia, tratamentos específicos. Quanto menor, obviamente, melhor. E você consegue curar o paciente. Então, portanto, a inspeção da pele acaba sendo importantíssima. E que em muitos casos atinge o idoso, né? Exatamente. Em muitos casos, né? E Fábio, só não é a pauta do programa hoje, mas por que ele afeta, ele pode matar em 6 meses? Porque é um câncer que desenvolve fora, mas ele penetra no corpo inteiro? É um dos tumores mais invasivos e agressivos que existe, porque ele se dissemina rapidamente e dá metástases pulmonares, cerebrais, hepáticas, ou seja, a partir do momento de uma doença metastática, a situação de cura acaba que reduz bastante. Então, mesmo com os tratamentos hoje avançados e tudo mais, você acaba diminuindo a perspectiva de vida daquele paciente. E às vezes por exposição ao sol? Só? O sol é um dos grandes fatores, né? Existem tendências genéticas também. Falando de câncer, você sempre tem a tendência de heranças familiares, manifestação genética de uma doença. Mas a exposição ao sol é uma das mais complicadas mesmo. Porque os raios ultravioletas são mutantes, eles modificam geneticamente ali aquela região e pode criar uma célula de forma anárquica e desenvolver um tumor, um câncer. E eu sempre penso que quando a gente fala de check-up, é muito para prevenir um possível câncer, né? Como é que... É algo silencioso, né? Se você não faz os exames, se você não se cuida muito antes de chegar à terceira idade, você pode realmente... diminuir muito a sua perspectiva de vida, né? Sua quantidade de tempo que você ainda vai viver se você não faz o check-up antes, né? Exatamente. Intestinal, enfim. E muitas vezes perde-se não só
tempo de vida, mas também a qualidade. Então você pode viver até o mesmo tanto de tempo, mas sem a qualidade e sofrendo muitas vezes. Dando sequência aos exames de check-up, a gente sempre fala do ponto de vista cardiocirculatório, exames de prevenção para infarto, isso pode ser feito, isso deve ser feito. O período, o prazo depende da queixa clínica, depende da história familiar também, mas teoricamente a cada 2 anos seria feito, se tiver doenças comórbidas associadas anualmente. A questão da pressão arterial, os idosos falam, eu não tenho pressão. A gente fala, brinca, não, todo mundo tem pressão. Mas esse consenso mundial para isso, aquela história, minha pressão normal é 15. Isso não existe, né? Existe um consenso para as pressões arteriais. Então, esse consenso deve ser obedecido. A gente passa muitas vezes a mão na cabeça dos pacientes, achando, é só isso aí, é só um pouquinho alterada a pressão. E, na verdade, esse pouquinho alterado, ele vai gerar danos no sistema cardiocirculatório a longo prazo. Então, lá na frente, quando a gente discute alterações circulatórias cerebrais, renais, de retinopatia e tudo mais, é relacionado a justamente coisas crônicas. Então, falando de risco de infarto, falando de pressão arterial, a questão da dislipidemia, o colesterol bom, o colesterol ruim, controle adequado desse colesterol, do triglicérides. Então, esses dados devem ser controlados. Esse é um outro fator que ninguém sente nada. Meu colesterol, não sinto nada. E dá-lhe alimentação errada, dá-lhe alimentação ruim. Não vamos ser hipócritas dizendo, não vou comer uma picanha gostosa, não vou comer um delicioso bolo. Não é isso. Mas é que a gente tem que ter noção do que é alimentação saudável, que é o foco que hoje em dia mais se discute nas redes sociais. O foco maior que eu acho, Sandra, não é assim, vamos fazer uma dieta para emagrecer. Não. Quero uma alimentação saudável. É para minha saúde. O emagrecimento não vai ser uma consequência de todo o processo. Mas eu quero uma alimentação saudável. Então, você deve querer, todos nós devemos. Não é o paciente em si. E as doenças vêm através disso. Uma alimentação enganosa, uma alimentação errada. Com certeza. E aí, excesso de peso, pressão alta. Nós vamos para um rápido apoio cultural e a gente já volta. Hoje eu estou entrevistando o Dr. Fábio Rainha e a gente está falando sobre check-up. E, Dr. Fábio, eu realmente passei poucas vezes, nos meus 44 anos, por exames de check-up, e eu lembro que o médico me pediu hemograma, me pediu exame de urina, mamografia, enfim, você tem um protocolo, como você disse, os médicos têm um protocolo de acordo com a idade, é isso? Isso, existem perfis de prevenção por faixas etárias e periodicidade para tudo isso, que é consenso mundial. Está até dando sequência na nossa entrevista e tudo que nós falamos até agora. Por exemplo, na sequência vamos falar, sobre prevenção de câncer do colo do intestino. Ok? Colo do intestino, Organização Mundial de Saúde. Não é Brasil, já é uma coisa mundial. O indivíduo tem que fazer uma colonoscopia a cada 5 anos para prevenção do câncer de colo do intestino. Se tem história familiar de primeiro grau de tumor de intestino, então passa aos 40 anos a fazer o primeiro exame. Hoje em dia eu pego pacientes no consultório que vão ao geriatra pela primeira vez com 80 anos e quem diz lá fazer um exame desse. E então a gente consegue prevenir bastante. Então a gente consegue, por exemplo, na colonoscopia, de retirar formas tumorais na menor fase possível, ou seja, durante o exame você já tira e você já cura o paciente no exame, sem outros grandes problemas. Passando por isso, o câncer de mama na mulher, é preconizado então a mamografia e ultrassom de mamas, para que seja feito a prevenção do câncer de mama, que mata fortemente hoje no nosso país e no mundo. Então, o câncer de mama tem que ser feita a avaliação anual com o seu ginecologista. A chance do câncer de mama aumenta com a idade. É ao contrário do câncer de colo de útero, que diminui com a idade. Então as mulheres falam assim, eu já fiz vários exames e agora estou com 75 anos, não preciso mais fazer. Ao contrário, aumenta a chance. Como informação importante. Exatamente. O exame de Papa Nicolau, prevenção do câncer de colo de útero. E é interessante, porque o câncer de colo de útero, para desenvolver, tem que ter demorado bastante para fazer. Não é um tumor que vira invasivo de um ano para o outro. O
Então, a pessoa quando tem um tumor invasivo desse é porque alguma coisa no tempo aí foi perdida. E bastante. Não fez exame, nada, não cuidou. E bastante. Então, falamos da questão então, da parte intestinal, da mama, falamos aí do colo de útero. Um grande tabu, né? A próstata. Então, os homens ainda têm esse negócio de não querer ir ao médico, não fazer o exame de prevenção, medo da avaliação digital lá, onde é feita a avaliação prostática, entendendo que existe uma composição entre o ultrassom, entre o exame de toque e o PSA. Existem algumas tendências hoje em dia, principalmente nos pacientes mais idosos e muito idosos, na verdade, as sequências de PSA normais, pular alguns anos de fazer toque ou não fazer, mas quem decide isso é o seu urologista, que conhece todo o seu histórico, toda a progressão da sua próstata, todos os PSA sequenciais. Então não é simplesmente um exame e falar, não vamos fazer nada. Uhum. Então, a gente consegue. Eu já tive pacientes que com 48 anos tiveram que ser submetidos a uma cirurgia prostática e ficaram impotentes. Então você imagina isso do ponto de vista emocional num paciente. Nossa. É bem complexo. Então a avaliação preventiva salva muita coisa. Então a gente tem que estar atrás disso. E por fim, nos exames de prevenção, a densitometria óssea. A densitometria óssea ela é feita nos homens também, a partir dos 70 anos. Uhum. Assim como na mulher é feita a partir do momento que entra na menopausa, onde os níveis de hormônio eles acabam diminuindo e acelera-se as perdas ósseas, perda de massa óssea. Então é um dilema, um drama para a mulher isso, porque tem que ser monitorado se o osso está desgastando, se ela tem um osso normal, uma ossatura normal, ou uma osteopenia, que é uma fraqueza óssea, uma condição pré-osteoporótica que tem tratamento. E a própria osteoporose hoje em dia, que existem tratamentos diversos, até para a osteoporose avançada, para diminuir o risco simplesmente de fratura. Pode até não melhorar, mas diminuir o risco de fratura, porque a grande complicação é a fratura. As mulheres comumente vão consultar, porque minha osteoporose dói, a osteoporose não dói. Né? O que dói é artrose, é músculo, é outra coisa. A osteoporose não dói. Dói quando quebra, aí dói. Uhum. Mas aí já é uma outra condição muito mais grave e severa. E que muitas vezes amputa. Eu tenho pacientes que, por conta de uma fratura, nunca mais se reabilitaram. Mas eu vou tomar cuidado para não cair. Quedas é um outro assunto muito interessante na geriatria. Quedas aumenta a mortalidade, mas muitas vezes o idoso com osteoporose, ele não cai e quebra. Ele quebra e cai. A fratura vem antes, ele caiu porque quebrou. Nossa. Então, o que chama muito a atenção de doenças avançadas. Então, tudo isso, Sandra, a gente consegue prevenir. Tem suporte para tudo isso, tem orientação para tudo isso, tem alimentação específica para tudo isso. Então, antigamente, eu falo no consultório diariamente isso, culturalmente, os nossos avós e até pais não tiveram acesso ao que nós estamos tendo hoje. Culturalmente, eles achavam que comida, por exemplo, era carboidrato. Eles não tiveram acesso às outras situações, ao que nós temos hoje, da importância da proteína. Então, assim, a alimentação basicamente do idoso muitas vezes é só carboidrato. Ele não come proteína, ele não come carne, não come ovo. E outra cultura que eles têm muito forte, pelo menos as pessoas idosas que eu convivo, né, não só os meus pais, é assim, para quem ir no médico? Se você vai, você acha, né? Quem procura, acha. E hoje em dia não é, né? A gente vive num planeta completamente contaminado, poluído. Se você não fizer algo preventivo... E, doutor Fábio, minha próxima pergunta para você é nesse sentido de um paciente, quando ele vai no consultório, numa consulta, e você faz todos esses exames, e ele pega tudo isso contigo e vê, nossa, não tenho nada, isso será que não abre um caminho de assim, vou voltar daqui uns 5 anos? Você tem que orientar bem, né? Isso porque é perfeito, senão... isso é muito interessante. Eu dou os parabéns e primeiramente eu falo, você está condenado a viver bastante, né? Porque aí eu chamo a atenção, então cuide-se, porque você não tem nada, e você é a pessoa que mais a gente tem que investir, porque se você desenvolver alguma doença crônica degenerativa, você vai perecer por muitos anos. Então a gente sempre puxa essas coisas na consulta que é poder saber. E é interessante que, inclusive homem é o rei de fazer essas coisas, né? Ele fala, doutor, como é que vai sua próstata? Ele fala, doutor, a próstata é ótima, fiz uma avaliação faz uns 5 anos. Mas espera um pouquinho, não é porque ela foi ótima que ela está ótima ainda. E o paciente não fala assim, brincando e nem com medo da avaliação. Ele falou sinceramente, ele falou assim, para mim tinha uma próstata boa, o doutor falou que estava bom, não voltei mais.
E não é essa a ideia. Então, a interpretação de todos esses processos é muito interessante. Porque tem muitas doenças que você não sente dor, né? Exato. Você vai sentir dor na próstata, não sei como funciona, mas você não sente dor e acha que tá bom, e na realidade pode ser algo que te afete muito. E né? na prevenção também falando da diabetes, né? A questão da glicemia, que a gente fala comumente e frequentemente. A diabetes é algo que realmente não só mata, e como ela gera outras sequelas. Então, ela é um oxidativo das doenças vasculares. Os vasos deterioram rapidamente por conta da diabetes. E hoje em dia, a preocupação não é só com os diabéticos, aqueles que vêm antes da diabetes, os pré-diabéticos, onde o tratamento ali hoje em dia é preconizado. Aquela história de, minha glicemia é 115, mas o doutor disse que ainda não sou diabético, e aí o paciente fica anos com esse estado hiperglicêmico assintomático. E na verdade, o que acontece? No momento da conversão para diabetes, esses pacientes que nunca foram tratados, e esperou-se a evolução até chegar lá, dando simplesmente só orientação, olha, faça atividade física, evite doces, evite carboidratos, passando só por isso, esses pacientes no dia que eles se transformam em diabéticos, todos eles, 100%, na hora que fala assim, é diabetes, 100% de lesão de órgão-alvo. Todos têm lesão de pelo menos um órgão-alvo já naquele momento, ou rim, ou coração, ou olho, ou cérebro. Nossa. Veja que então a postura nossa no check-up é muito mais avançada. Hoje em dia é preconizada. No tratamento da diabetes também, sobre o cuidado, a atenção sobre a permanência da glicemia em níveis normais. Na Europa, inclusive, eles não aturam os estados de hemoglobina glicada, que é a média do açúcar dos últimos 3 meses nos pacientes diabéticos, acima de 6,5. Aqui ainda no país é preconizado abaixo de 7, mas lá eles são muito mais rígidos e rigorosos, abaixo de 6,5. Isso você está falando da diabetes tipo 2, não a na 1, ou na 1 não, também? A glicada também, a glicada tanto faz, 1 ou 2. Também afeta órgão? Então aquela criança que está com diabetes tipo 1... Se não cuidada, a perspectiva, o prognóstico a longo prazo é muito ruim. Não. Justamente para as doenças cerebrovasculares. Cardiovasculares, renais. E doutor, eu sei que essa pergunta é muito específica, mas talvez interesse quem está nos ouvindo, porque me interessou também, exatamente o que acontece no sangue, no organismo, que ter o índice tão elevado de glicose afeta tanto assim o olho, o cérebro, o que é muito açúcar? Então, esse estado de hiperglicemia gera um estado inflamatório na parede das artérias, dos vasos, que irrigam os órgãos. Então, esse estado de inflamação crônico, ele é gerador do desgaste, da deposição de cálcio, de gordura e de obstrução progressiva da artéria. Então, quando uma artéria fecha, no coração é um infarto, na cabeça é um derrame, no olho é a perda progressiva visual e daí no rim. Além do que, isso degenera, obviamente, outras situações. Um paciente que tenha um estado lastimável ou ruim de microangiopatia cerebral, ou seja, pequenos vasos que se fecharam de maneira acentuada, ele inclusive pode ter demência vascular, demência de origem vascular. Então você vê que no coração vai ser um infarto que vai gerar depois uma insuficiência cardíaca, no rim a perda da função renal, vai virar um nefropata, nefropatia diabética, que vai virar um paciente vai evoluir para uma hemodiálise. Uma hemodiálise na terceira idade, por exemplo, o prognóstico não é bom. A qualidade de vida despenca, tem que 2, 3 vezes por semana fazer hemodiálise. O lado emocional fica muito difícil de ser abrangido também. E aí fica aquela perspectiva, ficou dependente de uma máquina. Aí cai na discussão dos cuidados paliativos, que você já teve essa conversa com o Dr. Carlos. Então veja, tudo isso que a gente coloca é para evitar toda essa condição. Tudo isso que é colocado é na prevenção. Para que sofrer? Então, para que nós vamos deixar acontecer algo? Podemos prevenir, se eu né? posso cuidar. Bom, a gente chega ao final do programa e eu sempre com a sensação de que podia ir mais umas 3 horas conversando com o Dr. Fábio, mas a gente vai voltar. A gente está numa temporada de vários programas sobre a terceira idade, sobre assuntos geriátricos, e logo a gente volta com um novo programa para você. Fábio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço mais uma vez, foi uma alegria. Ao Centro de Geriatria de Campinas também, e a você que nos assistiu, eu te espero no próximo programa, hein? Até lá!